Você se sente que está perdendo tempo no digital? Que suas ideias são boas, mas os resultados não aparecem? Ou talvez você sonhe em ter uma nova profissão, mas não sabe por onde começar? O mercado não para, né? E quem não domina as ferramentas certas, certamente vai ficar para trás. É exatamente por isso que eu, Richard Gan, diretor da MR7 Equity Digital, a maior agência de produtividade e produtora de vídeo da Baixada Fluminense, estou aqui para te ajudar. Criei o Desbloqueio Digital MR7, do zero ao produtor de conteúdo Pro. Exatamente, um curso presencial 100% prático, feito para você que quer iniciar uma carreira promissora. Sim, ou turbinar o seu próprio negócio. Então, em 47 dias intensivos, você vai dominar a inteligência artificial na criação de imagens, edições de vídeos, prompts no chat GPT, a produção de vídeos, fotos do celular, a câmera profissional. Isso em qualquer ambiente, as edições e pós-produção que transformam o conteúdo. Como montar seu setup de produção em casa com o mínimo de equipamento possível. A arte da iluminação e a criação de cenários impactantes, estratégias de disparos em massa no WhatsApp e gestão e agendamento de postagens. O segredo do social media magnético, criação de criativos e funcionamento eficaz. Minha bagagem não é teoria, eu vivo no digital. E eu investi mais de R$100 mil em cursos na área digitais. Bom, todo esse conhecimento está condicionado aqui para te dar este atalho. E tem mais. Você vai aprender a construir seu brand pessoal, alinhar as suas redes sociais e sair com o seu próprio site profissional, pronto para o mercado de trabalho. Isso eu garanto. Prepare-se para um bônus surpresa que vai revolucionar sua visão. Os melhores alunos terão a chance única de fazer parte do grupo da MR7, trabalhando lado a lado comigo e com a maior produtora da Baixada Fluminense. O tempo é agora, as vagas são limitadas. Você pode escolher o intensivão de sábado ou domingo, ou simplesmente vir nas imersões de terças e quintas, de dia ou à noite. Bom, você escolhe. Garanta já sua vaga, pois são somente 7 alunos por turma, beleza? Clique no link na descrição que está logo aqui abaixo e venha se transformar. Ouse, desafie padrões, quebre paradigmas, transcenda o óbvio. Espero você para o seu desbloqueio digital. Comigo, Richard Gan. Olá pessoal, estamos aqui de novo com mais um Digitalcast, eu aqui em vossa casa, eu, Richard Gan, apresentando mais um programa incrível e fantástico. E sempre lembrando para você não se esquecer, sempre dando like, curtir, compartilhar, ativar os sininhos e sempre que tiver um podcast, algo novidade, você vai receber diretamente no seu celular. Bom, aqui nós temos, tem 3 páginas hoje aqui, nosso Digitalcast. Hoje nós vamos falar com o Wallace, um cara incrível que se tornou amigo e se transformou agora numa peça fundamental da MR7, o nosso comercial. Com vocês, ele, Wallace. Beleza, meu querido? Ótima noite para você. Beleza, tudo bem, Richard? Então, prazer estar aqui. Muito bom estar nesse ambiente favorável para o nosso crescimento, né? E vou falar um pouquinho hoje das nossas ações e também um pouco da nossa história em relação ao audiovisual e proposições também do que é podcast. Que legal, cara. Assim, primeiramente, sempre é satisfatório, né, estar você aqui, e que você não é daqui, né? Já tem alguns quilômetros para chegar aqui, lindamente de Petrópolis, né? Mas fala pra gente, cara, como é que isso aconteceu? Como é que startou, né, esse projeto, né? Eu sei já um pedacinho, mas acredito que o nosso telespectador gostaria de saber como é que foi fomentado toda essa estrutura para hoje você ser uma parte importante da empresa da MR7. Então, tudo começa no começo, né? No sonho, no pensar. Muitos anos a gente tem feito
capturas com recursos não profissionais daquilo que a gente gosta de fazer. Antigamente era fotografia, tirava uma fotografia e mostrava para todo mundo, eu estive em tal lugar, que legal, você conhece o local, e você compartilhava com as pessoas, os amigos próximos. Isso era o que a gente tinha de rede social em comunidade. E eu tive a oportunidade de trabalhar em locais bem legais, assim, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Angra dos Reis. Esse cenário era muito bacana e eu tive possibilidade de aprender um pouco de fotografia no que diz respeito a turismo aquático, a turismo náutico e essa área. E eu sempre gostei de tirar imagens e compartilhar mostrando às pessoas. Depois, lembrando, eu tenho 51 anos, então eu tenho mais passado do que provavelmente futuro. E trazendo essa reflexão que eu sempre quis fazer das minhas viagens, meus passeios entre amigos, em um evento que eu pudesse contar a história não somente no áudio, mas também no vídeo, no visual, né? Não era vídeo, era imagem, né? E eu sempre sonhei em fazer isso. Quando chegou a internet, né? Eu tive a oportunidade de seguir nessa área de tecnologia. Eu sempre fui fascinado em aprender coisas da eletrônica. Eu tenho uma passagem na área de eletrônica e telecomunicações. E quando chegou a época da internet, falei, caramba, agora eu vou ficar fera na internet e vou produzir as minhas imagens. Então tinha o Orkut, já tinha o Facebook, né? Tinha outras mídias sociais da época. Eu criei um e-mail do IG, não sei quem lembra do IG. Eu fiz um e-mail lá do IG e comecei a conectar algumas redes sociais. Com o tempo, eu comecei a ficar mais, com a mobilidade do telefone, ficar mais ousado em filmar, em tirar fotos, e queria produzir. Eu queria produzir, na realidade, um resultado que eu achei que era possível a partir da minha vontade, né? Não tinha muito conhecimento, tinha muita atividade, muita proatividade. Tive a oportunidade de ter telefone, porque eu tinha lojas de telefone, eu empreendi nesse segmento de telefonia celular, CDMA, GSM depois esses equipamentos, smartphones, né? Então eu sou da época do Nextel, essas coisas, e que filmava muito ruim, a imagem muito ruim, mas eu queria produzir aquilo e não sabia como fazê-lo. Criei alguns canais com mais de 10 anos e que tinham 3 curtidas, 4 curtidas. Eu tenho... a gente está até falando sobre isso hoje. Eu tenho um monte de canais, um monte de locais que eu pensava criar uma demanda para eu mesmo assistir. E com o advento dessa profissionalização e maior acessibilidade, com um monte de gente importante aí do mundo digital e do marketing digital, eu comecei a ver que eu precisava estudar. Só que o que acontece? É recorrente, talvez seja recorrente isso. Muita gente acha que está velho para aprender alguma coisa nova, né? E eu fui insistindo, criando arquivos de memória, mais memória pessoal e sentimental do que algo que fosse bacana para se apresentar. Você me perguntou como eu cheguei até você? Buscando. Então, assim, eu decidi na minha cabeça a ser um Google. Então eu fico pedindo na minha mente que eu observe as coisas que vão me levar àquele objetivo. E hoje a MR7 é uma referência na construção daquilo que a gente deseja para aquilo que é possível se realizar com roteiro. E foi onde eu tive a oportunidade, através do Clube Heliópolis, do pastor Gilvan, a ser apresentado à sua equipe, né, a empresa MR7. E falei com o Gilvan na época, isso tem uns 3 meses, eu falei, Gilvan, eu vou colar com esse cara aí, porque esse cara vai me tirar muita dúvida de como fazer bem feito, produzir com efeito, com estratégia, aquilo que eu desejo. E te conhecendo, irmão, eu posso te dizer, em poucas palavras eu comecei a entender que não é tão difícil, mas também não é tão fácil. E existe um caminho a ser percorrido. Como eu sou
egresso da educação profissional, eu dei aula no Senai há alguns anos, eu percebi que o processo de aprendizado deve ser continuado. E eu parei de estudar. Eu queria fazer, ou seja, desenvolver habilidade sem competência. Quando eu te conheci, eu falei, caramba, esse cara tem as competências para eu desenvolver as habilidades que eu preciso para melhorar meus canais de Facebook. Eu não tenho vergonha, não, eu tenho muito orgulho de não ter milhares de curtidas. Mas toda vez que eu lembro, eu procuro alguma coisa que eu vivi, eu vivenciei, eu vou lá no meu canal de Facebook, Instagram, YouTube e lembro, poxa, isso foi bacana. Para mim tem uma memória efetiva. Mas como melhorar essa apresentação e me orgulhar também da produção do audiovisual daquilo que eu faço. E isso se chama esse ambiente aqui de equity digital da MR7, onde eu fui convidado a oferecer soluções baseadas nesses problemas como os meus, né? De aprender a desenvolver o audiovisual profissional. É isso, basicamente é isso. Legal. Você é residente hoje em Petrópolis, Petrópolis, né? Rio de Janeiro. Mas você nasceu em Petrópolis ou não? Não, eu nasci em Botafogo, numa maternidade de Botafogo, mas a minha mãe é de Nova Iguaçu. Meu pai e minha mãe, eles são imigrantes, né? E se sediaram aqui em Nova Iguaçu, em Nilópolis, Olinda, Nova Iguaçu, nessa região. Eu nasci em Botafogo, mas residi até os meus 16 anos em Nova Iguaçu, no Pombal do IBC. Era um nome chamado naquele local, que é ali no centro de Nova Iguaçu, na área chamada Metrópole, em Nova Iguaçu, onde existe até hoje um conjunto habitacional, né, do antigo SEAB, que era chamado de Pombal. E tinha um clube chamado Iguaçu Basquete Clube, IBC. Então eu nasci no Pombal do IBC e estudei no Colégio das Irmãs, que é chamado IESA, até os meus 16 anos. Completei 17 anos, eu fui para a Marinha. Aí fui lá para o Colégio Naval, lá para Angra dos Reis. E nunca mais saí da Marinha. Aí trabalhei ali na região de Mangaratiba, Itacuruçá, fiz aquele percurso. Casei, tive 2 filhos, né? Gabriel e Daniel. E fomos morar em Araruama. Um período da vida, eu fui prestar serviço à Petrobras. E sempre com esse contato do mar, tentando chegar mais próximo às atividades que estivessem correlatas à atividade de água, mar e tal. E onde me levasse a minha profissão. Nesse intercâmbio, eu me envolvi muito com a tecnologia, com o advento da vinda do telefone, da telefonia celular. Eu empreendi nisso e comecei a realmente procurar locais onde eu pudesse desenvolver isso. Então morei em Araruama, Saquarema, Maricá, Cabo Frio, onde eu fiquei mais tempo. E depois eu fui para a região serrana, onde eu resido até hoje, em Petrópolis. Há 10 anos eu estou em Petrópolis. Tá, mas assim, é interessante você falar tudo isso, porque foi um furacão de coisas, né? Cara, uma avalanche de coisas, né? Sim. Como você mesmo fala, você tem mais passado do que futuro, né? Muito intenso, hein? Muito intenso. Agora, como que entrou essa questão da sustentabilidade econômica na sua vida? Em que momento você falou assim, não, eu preciso dar mais atenção para isso, eu quero ajudar pessoas, eu quero fomentar isso. Em que momento isso começou a valer mesmo? Tipo, é recente, já tem um tempo, você já inspirava isso e aguardou o melhor momento? Como que seria isso? Na realidade, como eu te falei, eu sou de origem muito humilde. Eu tive uma boa escolarização, a escola de freiras, né, de padres ali, o IESA, me deu uma boa base de educação formal, do respeito do que é sociedade. Aprendi muito cedo do que é a razão social de um ser humano jovem. Então, eu costumo cantar que a gente aprende na escola aquilo que é a sociedade. Isso é muito importante para mim, foi muito isso. Como eu falei, eu tenho 51 anos agora, dia 25 de outubro faço 51 anos. Sustentabilidade é um nome bem moderno, né? Na realidade, eu fiz
acontecer aquilo que eu desejava. A gente pode falar disso também de empreendedorismo, né? O que é furacão de informação? Porque como eu sempre fui muito intenso naquilo que eu queria, tudo foi muito rápido da minha vida. Quando eu identifiquei uma oportunidade de crescimento real, eu foquei em aprender aquilo. Então eu posso dizer, algumas profissões que eu atuo, sou habilitado, capacitado e também dou aula. Em algum momento da vida, eu precisei aprender para existir alguma fonte de renda. Hoje a gente fala de economia circular, empreendedorismo, tudo isso, sustentabilidade, mas na prática, irmão, você tem que dar teu jeito para você aprender o mais rápido possível uma atividade onde te dê rentabilidade para você alcançar novas possibilidades de coisas. Na área de educação, eu fui muito feliz porque eu tive a oportunidade de fazer parte da maior escola do Brasil, que é o Senai. Então, eu não fui aluno do Senai da área de aprendizagem industrial. Eu fui docente do Senai numa disciplina onde eu fomentei a montagem e reparo de equipamentos celulares, onde quebravam e não tinha quem consertasse. Então, como você falou o termo furacão, eu precisei ir para o Paraguai. Eu peguei meu carro, fui até Cidade do Leste, atravessei e fiz um curso lá com um cara que falava espanhol, consegui me comunicar com ele e aprendi a desmontar e trocar peças do celular. Voltei para o Rio de Janeiro e abri 5 lojas. Então, furacão é uma coisa que é um fenômeno natural. Não, eu criei exatamente o fenômeno que eu precisava de forma mediada, de forma que eu controlada também, que eu tivesse acesso a essa ferramenta de aprendizagem e colocar rápido o produto. Na realidade, eu acho que eu sempre fui vendedor, né? Mas eu precisava ser um vendedor técnico. Isso eu acho que eu fiz em muitas profissões, como mergulho, como eu sou marujo, eu conduzo uma embarcação, eu posso dar treinamentos nas áreas de salvamento, enfim, uma série de coisas que eu tive que aprender, porque aquele ambiente onde eu estava inserido era propício para tanto eu aprender como utilizar a meu favor para captar recursos favoráveis para concluir meus sonhos. Então, basicamente, isso é o Wallace Maciel. E missão entrou na minha vida porque eu entendi que a minha missão era aprender para multiplicar conhecimento. Eu aprendi muito cedo com meu pai que competências que geram habilidade. Tem muita gente que é habilidoso em muita coisa, né? Faz tudo, mas ele não tem competência em quase nada. Hoje, você pode perceber que muita gente sabe fazer muita coisa, mas na hora de ser contratado, ele não tem currículo, ele não tem certificação, ele não pode provar que ele sabe fazer aquilo. Então, eu percebi muito cedo que essa área de educação seria uma boa oportunidade de eu servir a coisa social de uma forma íntegra, onde eu pudesse me orgulhar, onde meus filhos pudessem se orgulhar de mim e que eu tivesse um legado. Como eu te falei, eu tenho mais passado do que provavelmente futuro. Mas quando digitarem lá no Google Wallace Maciel, vai ver que eu sou missionário. E qual é a minha missão? A minha missão é educar e prevenir acidentes. Está lá bem claro. E qual é o acidente? Os percalços da vida. Acidente é tudo aquilo que foge ao nosso controle. Então, eu acredito que através desse canal de podcast eu posso ouvir tanta gente e posso contribuir também falando em algum momento. Eu acho que esse turbilhão de emoções é um pouco do brasileiro, do carioca principalmente, que precisa aprender para poder ensinar. É interessante você falar isso porque você, de uma certa forma, você começa a cutucar o leão com vara curta, né? Nessa habilidade exorbitante de vários fazeres, né? De várias profissões. Por exemplo, eu já cheguei a somatizar as minhas profissões que batam quase 47 profissões. Corrente. Tá? Mas como é que você lidar com isso? Porque eu tive que me ausentar de muita coisa, né? Do poder da única coisa, já temos até falado sobre isso. É lógico que a gente não consegue fazer uma única coisa de verdade. Mas hoje, com esse seu passado, com esse histórico, com esse novo layout que está se aproximando, que na verdade que está sendo co-criado, qual seria a forma mais eficaz de você focar naquilo que você está mais almejando agora? O que faz seu coração cantar e a sua felicidade profissional?
Era bacana. Eu acho que é recurso, né? Recurso que é limitado. O que eu posso dizer é que quanto mais habilidade você tiver, mais preparado você está para o novo. Eu te faço uma brincadeira. Se você fosse o único homem que sobreviveu e tivesse que começar tudo de novo, qual habilidade te serviria? É interessante você fazer a pergunta, porque eu já me fiz essa pergunta, né? Qual seria a profissão que eu me identificaria? Porque não existiria profissão, existiria habilidade. Eu acredito, eu sou muito fazedor, eu sou muito de botar a mão na massa. Cara. Eu não gosto de ficar muito esperando cair do céu, não. Sim. Por exemplo, se tem uma instalação para fazer, eu vou fazer, por mais que eu não saiba, eu vou me habilitar a fazer aquilo, eu vou me arriscar, tá? Eu sou formado em dança, sou formado em habilidade coreográfica, sou formado em marketing, publicidade, assim, e tem eles formação, sou coach, PNL, mas eu acredito que nessa gestão que você está colocando aí, talvez isso não traria para mim o que eu realmente precisava do Richard Gunn, entendeu? Mas aí vem eu acredito que isso me salvaria, ensinar e educar pessoas. Essa seria a maior habilidade para mim. Mas você é o único ser humano. Você vai educar e habilitar. Ah, sim, no caso eu estando sozinho. Sobrevivência, cara. Sabe qual é o nome desse recomeço? Ignorância. A pessoa que é ignorante, ela tá no deserto sozinha, recomeçando sempre. Porque ela não sabe por onde começar. Ela tá só no mundo, que é só dela. E ela tende a ser vítima de tudo aquilo que ocorre com ela, porque ela não tem conhecimento para aplicar. Mas é interessante você falar isso porque não há uma experiência concreta, uma habilidade. Já fizeram alguns testes, algumas analíticas do tipo, vou te deixar numa ilha sozinho. Ok. Beleza, e Tá, tá dentro do meu campo. Isso. E aí? O que eu, como mergulhador, eu sei atuar debaixo d'água, e como nadador de salvamento, eu sei nadar para salvar e me salvar. Como condutor de embarcação, eu aprendi o que é flutuabilidade, aquacidade. Eu criei um ambiente da ilha deserta. Em algum momento da minha vida, eu me encontrei numa ilha deserta. Tá, e qual seria a sua habilidade nessa ilha deserta, lembrando que você está sozinho? Sozinho, eu precisaria ter o sobrevivencialismo. Que hoje na empresa, os empresários precisam adquirir esse conhecimento. Que se der tudo errado, como é que eu sobrevivo? Então a competência que gera habilidade, no meu ponto de vista, que de repente é um ponto de vista só, mas é um ponto, é que se eu tenho habilidades para desenvolver algo para me tirar daquela situação de completa paralisia, eu preciso, o que o ser humano precisa? Ar, água, comida e propósito. Se a gente for falar na área social, na vida, eu preciso ter propósito. Eu não preciso só comer, beber, dormir e ver Netflix. Trazendo para essa analogia bem divertida que eu estou falando, eu tentei ser o melhor na minha vida em 51 anos. E para eu ser melhor naquilo que eu poderia propor de melhor, eu precisei ser educado. E quando você retribui essa gentileza da educação, quando você consegue ser docente, você consegue ser um orientando, consegue compartilhar qualquer que seja o conhecimento, isso é de uma humildade intelectual que faz com que você cresça também, que o outro vai lembrar de você. Aí você saiu da ilha. Porque quando você sai da ilha, você sempre vai encontrar alguém. E você pode contar essa experiência, cara, estive numa ilha, e eu soube comer, eu não fui vítima da ilha. Eu fui um sobrevivente da ilha. Mas isso aí já, de uma certa forma, já está se colocando de uma forma de empreendedor autônomo de si mesmo. Você está falando... Uma autogestão. Exatamente, você está se gestionando. Isso. Querendo autogerenciável é ruim, mas fazer uma gestão dos seus processos é muito... Sim, mas aí que tá. Lembrando, você está numa ilha sozinho. Se você fez certo ou errado, ninguém vai te apontar, a não ser você O mesmo. resultado é o que diz. O resultado é o que importa. Porque o certo e errado sempre é a avaliação de outro. O resultado é o que importa, Richard. Se eu fizer o certo e sempre der errado, é porque o resultado não é o que você quer. Porque o resultado sempre vai se basear na sua estratégia. Se a sua estratégia for calcular 1 mais 1, vai dar 2, que é óbvio.
Mas se você quiser o resultado 3, calculando 1 mais 1, e tem gente que tem essa utopia, essa neura de querer fazer errado e ter o resultado certo. Ou seja, a métrica a partir do outro. Se eu quiser, por exemplo, aqui nós temos banana. Se eu quiser que essa banana amadureça, não basta eu ficar olhando para ela. Existe um processo. E a aprendizagem faz com que eu coloque ela em um ambiente favorável para que ela amadureça durante um período. Isso é chamado de competência e também a habilidade de fazê-lo. Porque muita gente tem competência, mas não sabe fazer. Ou seja, trazendo para o mundo real, tem muita gente aí comprando diploma, mas na hora do primeiro dia da empresa é mandando embora, porque só tem o diploma. Ou seja, ele só tem papel. Ele tem a competência, mas não tem habilidade. Então, como que a gente poderia então aplicar? Vamos ampliar, explorar e aplicar na gestão ímpar. Qual que seria? O empreendedor do zero, querendo ou não, aqui estamos na Baixada Fluminense. Já chegaram para mim falar inúmeras vezes que se tornou até um pouco meio que chato o fato de falar, aqui a cultura é assim, ali a cultura é assado. Tá, indiferente de cultura, no meu ponto de vista, me corrija se eu estou errado, empreendedorismo é empreendedorismo, não importa, não se limita de cultura, tem que fazer dar certo. E o que você poderia estar falando para fomentar, porque eu falo, o campo energético é muito grande, essa energia de evolução e crescimento e sair do vitimismo. Ambiente. Cara, você precisa estar em outras mesas. Se você quiser montar a mesa, a sua mesa, com a sua estratégia, e você vê que está 2, 3 anos na sua mesa, com as pessoas que você convida para a sua mesa, ouvindo a sua estratégia, e que você não está tendo sucesso porque o outro está sentado na sua mesa, cara, troca de mesa. O que é que acontece? Eu sou empreendedor até o último dia da minha vida, porque todo dia eu tenho que botar o meu sapato, cara, e amarrar meu sapato. Eu vou ter que tomar banho e escovar minha cabeça. Isso é um ato de empreendedorismo. É fazer dar certo. Por quê? Eu tenho que fazer dar certo para me apresentar bem para você, para o programa. Isso é empreender em você. É interessante você falar isso, porque você fala, dentro do mais digital, a gente fala muito de fazer dar certo, mas aí tem uma extensão que eu gostaria de colocar, que é fazer até dar certo. Sim. Porque às vezes a pessoa chega, por exemplo, a gente está com um curso agora de marketing digital presencial eu que fiz. Você... eu tô adorando. Então assim, e tem algumas pessoas que estão fazendo o curso que ela olha para o celular e fala assim, então, eu sabia que meu celular fazia isso, entendeu? Então, fazer até dar certo, olha só uma grande ênfase que eu falo sobre o quesito crenças limitantes. Sim. O maior crença limitante, que as pessoas talvez não entendam, é o que está lá no passado. Como é que foi a tua infância, como é que foi o seu cuidado, como é que foi o treinamento dos seus familiares. Exatamente. Então, existe uma construção, mas existe também uma desconstrução. E agora a pergunta é muito mais retórica, que ela vem a perguntar, como que eu consigo desconstruir uma mentalidade que está no vitimismo, que está no medo, que está na falta do dinheiro, da verba, digamos assim, para poder transmutar essa pessoa para uma nova visão de agora, que essa é a visão que a gente precisa. E aí você se encaixa num projeto onde, se você não fizer nada, nada acontece. Mas se você está focado no poder da transformação e investe... Porque quando você compra o meu curso, você não está investindo em mim, você está investindo em você. É você que é a peça-chave. Se o curso não deu certo para você, não é o professor, não é o curso em si. Eu falo porque eu investi mais de 100 mil reais em cursos digitais. O curso para ser vendido, ele já deu certo, né? Com certeza. O curso já deu certo. Já deu certo pelo fato de você compro ele. Mas agora, a pertinência que eu estou colocando agora, o que você vai fazer com a informação? Qual é os pré-requisitos de informações que você vai ter, mesmo você sabendo que 10 deu certo, 10 deu errado. Agora, a minha mentalidade está colocando o seguinte, eu vou para cá ou eu vou para cá? E é aí que entra a questão da crença limitante. Sim. A crença limitante, como o próprio nome já diz, é algo que eu tenho medo de avançar. Ou seja, vamos imaginar um muro. Todo mundo está pulando o muro. Vem que você consegue. E você acredita que não consegue pular. Eu vou trazer um esporte que eu gosto muito, basquete. Quando eu era jovem, eu conseguia quase enterrar. Eu quase conseguia. Aí os meus amigos mais baixos que eu pulavam e enterravam. Caramba,
Eu sou mais alto que o cara e quase enterro, mas a minha crença era limitante, trazendo assim, grosseiramente falando. Eu não acreditava que eu era capaz. E isso te limitava. Sabe como é que eu consegui enterrar? Quando eu mudei o ambiente. Porque naquele ambiente, um ou dois enterravam. Eu fui para um ambiente onde todo mundo enterrava. Aí o professor, para você enterrar, você tem que dar 2 passos assim, você vai ter que fazer um trabalho da panturrilha e tem todo um treinamento. Se você não é capaz de ser treinado, você não vai evoluir. É assim, o ser humano é assim. Nascemos pequenos. Olha, faz todo sentido você estar colocando, porque eu sempre falo, quanto mais você faz, melhor você fica. Isso é fato. Habilidade. E pegando esse gancho, eu coloco na mesa a questão retórica do professor. Sim. Tá, quem é o professor? É o cara que ensina? Também. Mas é o cara que mais aprende Sim, tá sempre do aprendendo. que ensina. Processo construtivo. Porque ele precisa entender daquela matéria ou naquele momento que ele vai transferir aquela ideia ou ensinar algo que talvez a pessoa não saiba. Mas é aí que tá. Ele vai se policiar mais. Por isso que eu falo, eu aprendo muito mais ensinando do que eu estudando. É maravilhoso. Porque é a prática. E aí eu vou quebrar o quê? Eu começo a quebrar minhas crenças limitantes, porque eu paro de me limitar e falo, pô, se eu não fizer, lascou. É tipo, eu saí, tá, queimei a ponte, não tem como voltar mais. Ou só tem um caminho, ou é pra frente, ou é pra frente. Sim. Tá? Então essa é a colocação que eu coloco quando você faz toda essa reestruturação. Mas já dando continuidade nisso, na parte da educação e talentos, obviamente, como é que a gente poderia criar desafios, né, não somente para contratar pessoas, mas para gestionar pessoas? Eu acredito que hoje a nossa maior dificuldade é de contratar material humano, mão de obra. Sim. Como que seria isso? Então, na minha visão, já fui muitas vezes feliz em CNPJ, em ter CNPJ. Hoje eu tenho um MEI, né? Não é meio termo, não. Não é meio caminho. Falo que é meio para lá, meio... Não é meio caminho, não. Eu tenho um microempreendedor individual. Por quê? Eu entendi que eu poderia fazer consultoria e treinamentos de pessoas que queiram desenvolver habilidades a partir de competência. Hoje, eu não acredito em nenhum processo de construção de qualquer coisa que seja sem departamentos. Ou seja, eu preciso classificar as minhas atividades por competências e habilidades. Se eu não consigo identificar no colaborador que ele vai atender a demanda solicitada, eu não posso criar uma expectativa econômica, porque aquele colaborador está colaborando para que dê rentabilidade. Porque uma empresa, ela precisa ter razão social, sim, mas ela precisa ter renda, ela precisa ter fluxo, não só de ideias, porque hoje o colaborador, me perdoa, cara, mas você chega numa entrevista, quantas pessoas eu entrevisto que vem, em vez de ser entrevistado, quer dar ideias sobre a empresa ou sobre o processo que ele vai ser contratado. Quer ensinar a fazer a roda. É assustador, porque você quase pergunta, eu posso trabalhar para você então? Porque a gente que trabalha com o departamento, assim, executivo de venda, no departamento executivo em si, ele tem que entender a dor do cliente. Mas o contratado, ele já chega sem dor. Ele já chega como se ele quase não precisasse do emprego. Aí fica muito difícil, porque o processo de colaboração na empresa é você representá-la. Não você... Tentar mudar ela. É muito difícil hoje. Então, eu observo que a MR7 está trazendo essa plataforma de educação focada no resultado. O que você quer, meu amigo? É isso? Vamos criar um roteiro para que isso alcance as pessoas que queiram. Sem roteiro, muita gente tem muitas ideias, mas não tem um roteiro, não tem exatamente bem definido aquilo que se propõe fazer. É quase que como um estelionato social. O cara fala que é muita coisa, mas na hora de fazer ele não consegue fazer porque ele é um estelionatário de vida. A vida inteira ele enganou pessoas. E isso traz o cara fica dodói. O cara fica desempregado não é porque não tem emprego, é porque ele não é qualificado. Ele pensa que é. Olha, é muito difícil quando você fala assim, poxa, você faz tudo, né? Cara, quase tudo. Eu faço quase tudo.
Outro dia eu vi um diretor na empresa que ele faz todo o processo da empresa funcionar e ainda é o vendedor da empresa. Maravilhoso! Mas você imagina se essa empresa tem o departamento que faça com a mesma energia aquilo que ele faz só. O nome disso é sucesso empresarial. E para as empresas alcançarem sucesso, sempre vai ter que ter o ser humano apertando o botão, seja da inteligência artificial, seja da inteligência natural, porque tem pessoas que a gente tem que apertar o botão também. Ela tem inteligência natural, mas ela não produz resultado, porque está com o fator, isso que você desenvolve muito bem, esse fator sensorial, emocional, que não está equalizado. Hoje, o departamento comercial de qualquer empresa é quase uma terapia em grupo. E eu não tenho dúvida sobre isso, porque olha só, mergulhando agora no audiovisual. Sim. Vamos nessa, Deep Water. Tá, vamos lá. Temos várias tendências hoje no mercado, dentro do marketing digital, que as pessoas falam, eu quero fazer um curso de marketing digital. Beleza. Tem muito curso. Em que área? Projetado, né? Porque marketing digital, gente, é gigante, é uma extremidade, é um leque de possibilidades. Não dá nem para dizer que é uma pizza, porque uma pizza é limitada, entendeu? Marketing digital tem inúmeras. Agora, nessa questão hoje de equipamentos, ideias, site, audiovisual, áudio, vídeo, produção, criação, pós-produção, são zilhões de coisas, né? A pergunta agora é muito simples. Como que a gente pode trazer essa tendência do mercado de uma forma mais simples? Primeiro, o que eu acredito, geração de valor. Geração de valor. Primeiro, eu quero. Segundo, eu tenho recurso para fazer o que eu quero. Terceiro, se lançar com métrica de dias, 7 dias, 10 dias, 30 dias, e começar, irmão. Sabe o que acontece? Muita gente tem a ideia, tem o recurso, mas não coloca meta diária. Cara, educação é igual escovar o dente. É autoevolução, né? Não, fede. Se você não escolhe. Não, digo, essa meta, você tá demandado embora. Mas essa meta que você está colocando de 10 dias, 15 dias são metas. Porque você procrastina. Eu comprei o curso do Richard, aí não estudei nem um dia. O curso é ruim. Aí esse curso não se dá a culpa de não ser o fazedor, né? Tem gente que compra PDF e quer que o PDF responda. Com certeza. Quer ver uma coisa importante que você está falando agora aqui? Agora eu já vou chegar na jugular de quem está nos assistindo aqui, ó. Que é a seguinte, sabe como é que você sabe se você... Hoje tem até auditório, né? Hoje tem. Eu quero saber o seguinte, vamos lá. Como é que eu sei que o meu Instagram tá bonito? Sim, você pega teu celular agora, vai lá, desbloqueia, abre o seu Instagram, olha pra cara dele e vê se você tá feliz com ele. Será que o seu feed tá bacana? Eu fiz isso. Pra quem não sabe o que é feed, são aqueles quadradinhos que ficam ali. Será que a minha bio tá legal? Bio, pra quem não sabe, é o resumo do que você faz. Link da bio é o que fica abaixo, que vai direcionar você para um site, tipo um CTA. Para quem não sabe, o CTA é um comando de ação. Qual é a ação que você quer da pessoa que está assistindo o seu Instagram? Vá! Aí você não tem um CTA, porque você... Aí o maior pecado... Isso aqui, gente, é o maior pecado. Nesse último curso foi muito esclarecido. A pessoa não sabe o que colocar lá na link da bio, ele coloca o WhatsApp, ele coloca a API do WhatsApp, aquele nome gigante, cheio de códigos, que a pessoa vai entrar em contato para falar com a pessoa que nem sabe o que quer. Eu fiz isso. Pois é. Sabe por quê? Posso te responder? Vamos lá. Como um departamento comercial, as pessoas já estão fazendo há muito tempo errado. E quando você faz muito tempo errado, parece que está certo. E aí você faz o quê? Repete. Sabe por que eu sou apaixonado pela sua educação? Pelo seu modo de educar? Porque qualquer pessoa pode aprender e você deixa claro. Ou seja, essa dignidade que você traz para o cara que já tem 10 anos fazendo o post pessoal, cara, eu vou te falar, 99% das pessoas que não bombaram no mundo digital é porque tem um cartão de visita, um book antigo de fotos, que é o Instagram, Facebook. As pessoas ainda utilizam com armazenamento de fotos. E esse destrava digital, é tão lindo quando você está dando aula e vê que as pessoas têm um celular há 10 anos, mas não sabem usar. Assim como eu.
provavelmente você tem alguma tecnologia que você não domina. Não, mas eu ainda passo por isso. Isso é maravilhoso, porque a MR7 está dando do básico ao avançado. Então você tem que ter um começo. Por isso que eu quero fazer parte desse projeto de venda e estou muito feliz concluindo um monte de cursos, vendendo. Porque as pessoas entenderam que pode começar de onde estão. Se você está avançado, vai aprender de qualquer forma. Tem ferramentas administrativas para quem está começando hoje e para quem já tem 10 anos. E quem tem. Eu já vi gente aqui na sala de aula que também já desenvolve curso, que é vendedor de curso e está aqui. Isso é equity favorável, ou seja, mudar de ambiente, respirar novas informações geram valor. Geração de valor é o que eu mais prezo no ambiente para eu estar sentado e convivendo. Se não tem geração de valor, eu não quero estar junto. E é interessante você falar disso, porque olha só, a pergunta agora, me conta, como é que foi a sua experiência quando você olhou o seu Instagram na aula, que foi passado um Instagram alinhado, Sim. e aí você começou a fazer a pequena comparação, né? E como é que foi você fazer a foto, você criar o seu design, você fazer, porque cada um fez o seu. Sim. Como é que foi essa experiência? Foi fácil, a experiência foi favorável, porque foi fácil o aprendizado, porque o que você estava falando era passo a passo. Faz assim, faz assado, faz assim, faz assado. E não é fácil. A pessoa fala, vou ver um corte, vou ver um vídeo no YouTube e vou fazer. Não faz. Aqui na sala de aula você mostrou como faz e fizemos várias vezes. E todos saíram com resultado. Eu me alegrei porque o aprendizado monitorado. Hoje, todo mundo compra um curso e fica vendo 50 vezes e não consegue reproduzir. Porque informação não é educação. Informação faz parte da educação. Informar é importante. Educar é monitoramento, é alinhamento, entender a equidade. Nem todos vão aprender da mesma forma. Você tem que dar igualdade, equidade. Eu vi isso nos cursos da MR7. Eu estou apaixonado pelo resultado que eu estou tendo devagarzinho naquilo que eu estou falando de verdade. Muito fácil, cara, botar minha rede, eu pago lá X para você mesmo. Aí, toma aí, conta comigo. Tu vai e bota bombando, mas eu não tenho prova social porque eu não sei fazer aquilo. Agora eu estou aprendendo. E eu, para vender, eu tenho que comprar. Nenhum vendedor é bom se ele não consegue comprar aquilo que ele fornece. Ou seja, muitos vendedores sofrem a venda. Eles não provocam a venda. E eu acredito que vou provocar muita venda porque eu vou falar, cara, eu não sabia, meu irmão. Olha como é que o meu era antes e o depois. Isso, para mim, é muito importante dentro de um produto, dentro de um ambiente favorável de crescimento. E é importante ressaltar nessa questão toda que todo mundo tem o seu achismo. Você percebeu na aula? Ah, mas eu acho que não vai dar certo. Sim. Ah, eu acho que era assim. Ah, porque... Vem, né? Gente, achismo, olha bem pra mim. Achismo é normal. Você tem a obrigação de saber? Não. Mas você tem a obrigação de ir atrás da informação. Isso é fato. Se quiser resultado, sim. Entendeu? Para fatos não há argumentos. Ah, mas fulano, ele ganhou 1 milhão. Mas você descobriu o motivo? Você descobriu quanto suor ele derramou? Quantas lágrimas rolou? Quanto tempo ele levou? 1 milhão, né? É igual agora, eu fiz o curso Marketing Digital, que é do Érico Rocha, né? Que é o 6 em 7, o famoso 6 em 7, é R$100 mil em 7 dias. Ah, vamos lá, bati R$100 mil em 7 dias. Mas ninguém viu os 3 anos que o cara ralou para chegar naquele momento. É lógico que o destravar é exatamente isso. É você chegar nesse patamar que você vai conseguir chegar num resultado tangível e real, não falso. Porque o mercado tá cheio de falsidade, de falar, ah, não, eu tô aqui em tal lugar, que lindo, maravilhoso. Mas será que esse lugar é real ou é um fake news para atrair curiosos, gerar um engajamento falso e daqui a pouco eu vejo aquele mesmo cara ali, ciscando com galinhas. É o voo de galinha, né? Você faz uma edição boa, parece até que a galinha voa, né? Mas ela é o salto, ela saltou e caiu. Quer ver uma coisa legal? Eu vou falar uma coisa bem legal, em homenagem até meu filho mais velho, Gabriel Freire. Ele é policial hoje, está na área de segurança pública. Ele quis ser isso desde novo e está desenvolvendo uma carreira linda. Certa vez em Cabo Frio, estávamos sentados e corrente de retorno vindo, a vala,
e alguns surfistas ali tentando pegar uma marola ali na corrente de retorno, que não é o local mais favorável, mas dá um swellzinho ali. E meu filho virou para mim e falou: pai, pô, cara, tô afim de pegar uma onda ali. Eu falei: Aí chamei o cara, subi, peguei a prancha, meu filho entrou na água. E blau, 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 blau. E ele tentando e blau, blau. Eu falei: filho, ripcore. Ele: pai, eu não vou entrar na corrente de retorno, vai me jogar lá pra fora. E ele: pô, a quebrada tá aqui, porque tava com a vala, então fazer aquela marolinha e tal. E blau, 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 blau. E ele não desistiu. Não pegou onda nenhuma e ficou quase quebrando a prancha. Aí ele chegou, devolveu a prancha pro amigo, ficou todo mundo rindo, foi engraçado, caindo ali, não pegando onda nenhuma, não tinha direito, não tinha canhota, não tinha nada. E ele ficou ali. Hoje, ele tinha 14 anos, 15 anos. Logo depois, ele foi morar com a mãe no Recreio dos Bandeirantes, pegava onda todo dia, só onda maneira e tal. Teve a oportunidade de estudar com o Rico de Souza, na escolinha lá base, que é uma escola para todo mundo. Não é? O Rico de Souza é muito famoso, mas ele fazia uma escola gratuita lá, bem baratinha e tal, porque ele faz esse fomento. Olha como é importante. Ele saiu de uma vala, numa corrente de retorno, em Cabo Frio, com um cara solo pegando onda errado ali, zoando, e ele foi estudar com o Rico de Souza, um monte de gente lá, aluno igual a ele. Hoje o Gabriel é um surfista muito bom, cara. Ele faz os vídeos dele, depois eu vou compartilhar para quem quiser assistir. Ele é policial, ele tem essa carreira da segurança pública, mas sempre tá na água. E outro dia ele falou: pô, pai, se não fosse aquela corrente de retorno, aquela marolinha, será que eu pegaria onda? Eu falei: não foi aquilo não, filho. Foi porque você percebeu que existia algo que você precisava aprender para pegar realmente onda. Hoje você navega, pô. Hoje você brinca melhor porque você teve o aprendizado com o Rico de Souza, não com aquele cara em Cabo Frio pegando a onda na corrente de retorno. E isso é bem bacana sobre com quem estudar e onde você deve estar, qual praia você precisa estar com a sua prancha. Eu acredito que todos nós temos a nossa prancha, né? Uma dessas pranchas, para que você não saiba, no modo retórico, chama também celular. A questão qual que é, para onde você quer navegar nesse mar? Estamos no Rio de Janeiro, então aqui o pessoal fala muito de mar, sol 40 graus, aquela coisa toda, porém é de extrema necessidade entender o mercado e o nicho. E ainda você não me respondeu, mas eu quero que você me responda agora. Desculpa. Quantas profissões você acredita que você tem hoje? Então, profissional eu posso trabalhar desde o início. Marinheiro, eu sou profissional da Marinha Mercante, eu tenho a CIR, ou seja, eu sou condutor de embarcação. Eu posso atuar dentro do mercado, é como se eu fosse um caminhoneiro, desculpa aos colegas da Marinha Mercante, mas eu tenho habilitação para conduzir embarcação. E até uma quantidade de AB, ou seja, até tantos passageiros eu posso atuar. Tem distância nessa métrica? Sim, eu posso navegar em águas abertas. A minha habilitação permite até navegar para fora do país. E esportivamente, amadormente, eu posso navegar também com embarcações miúdas, pequenas. Eu tenho uma carteira da Marinha. Eu sou um marítimo, ou seja, um profissional aquaviário. Eu posso trabalhar profissionalmente para empresas no transbordo de pessoas para uma plataforma de petróleo, no turismo náutico, levando pessoas para mergulhar. Por isso que eu aprendi que eu poderia, com a carteira de mergulho também, como Dive Master, dar treinamento para as pessoas quando estiverem no meu barco também trabalhar equipado. Então, o início do Wallace Maciel, Marujo, eu sou Marujo, muita gente me chama de Marujo. Por quê? Nesse ambiente mar, eu desenvolvi estratégia para me aproximar de pessoas e desenvolvi produtos do mar, ou seja, turismo ou também atividade profissional nas plataformas de petróleo, né? Petrobras, eu tive alguns contratos onde eu fazia trabalhos, muitas vezes levando lixo, trazendo água, logística, ou seja, meu caminhãozinho era no meu barco. Isso. Tive a oportunidade de fazer parte da Guarda Marítima, num contrato que teve. Eu fiz treinamento lá na Guarda Marítima. Por ser marítimo, eu conheci uma pessoa incrível, o meu pai, brother, na profissão. Ele me colocou
da forma correta. Assim como você, eu estou rendendo homenagem ao comandante Sérgio Guedes, da Guarda Marítima de Cabo Frio. O comandante Sérgio Guedes desenvolvia todos os anos um curso de prevenção ao afogamento. Era um curso de salvamento marítimo para profissionais de pesca, profissionais da marinha mercante, que trabalhavam com o mar. E você acredita que muita gente trabalha no mar, mas não sabe nadar? Porque está sobre a plataforma da unidade flutuadora. Mas não deveria ser uma das pré-requisitos? Para o profissional marítimo é obrigatório. Nós fazemos prova de proficiência aquática. Nós fazemos a prova na marinha. Nós somos da marinha mercante. Mas o pescador não. Ele pegou o barco do pai, que era do pai, ele sabe nadar ali, mas ele não sabe o que é o procedimento para salvar uma vítima de afogamento. Mergulhar mesmo. Ele não tem essa experiência com o salvamento aquático. Pode morrer dois. Isso. E não tem só a prevenção do acidente líquido, existe a insolação, existe uma série de fatores que o Sérgio Guedes criou uma dinâmica em Cabo Frio, isso em 2001, 2002, onde ele era capitão da guarda costeira, que é chamado Delegacia dos Portos ali. Ali ele era o comandante da Delegacia dos Portos ali. Depois ele foi comandante da Guarda Marítima, onde sugeriu, olha só, ele criou a primeira Guarda Marítima no Brasil, com a intenção de fazer com que o guarda municipal, sabe esse guarda civil municipal, que pudesse navegar com embarcações para proteger aquela biodiversidade, aquele ambiente aquático, e também preservar todo aquele entorno, com a possibilidade também de salvaguarda da vida humana, junto com o Corpo de Bombeiro, que é estadual. Então o município de Cabo Frio tem um trabalho maravilhoso através do comandante Sérgio Guedes, que criou essa plataforma. E todos nós que estávamos na água tivemos a oportunidade de fazer parte da Guarda Marítima. Ou seja, éramos da Guarda Marítima de Cabo Frio, levando fomento de educação. Aí não pode não. Verdadeiros fiscalizadores em busca da prevenção de acidente e diminuição do risco do grau de afogamento de cada um. Aí, meu irmão, aí fica difícil, vai para lá. Nesse curso da Guarda Marítima, me deu a oportunidade de fazer alguns cursos de salvamento aquático. Ou seja, tudo começa no básico, Richard. O desbloqueio digital é o básico. Eu desbloqueei na água quando eu tive a oportunidade de fazer curso de nadador salvador. A Marinha Portuguesa esteve aqui em Cabo Frio e deu um curso chamado NatSalve para o pessoal da Guarda Marítima e a população de Cabo Frio, todos que eram da Guarda Marítima e também que fizeram algum tipo de trabalho com a Guarda. A Marinha Portuguesa desenvolveu um trabalho que hoje eu posso trabalhar como nadador salvador. Eu tenho um documento que eu sou nadador salvador em Portugal se eu for trabalhar. Então é uma profissão, eu sou um guarda-vidas. Ou seja, eu posso trabalhar na orla da Europa por ter essa certificação. Então todo o cenário de prevenção a acidente eu desenvolvi na Marinha e pós também na terra, através de cursos do CBMERG, como o curso de guardião, que é o guarda-vida, tem o guardião de piscina, que é o salva-vida, também o guarda-vida de piscina, o bombeiro civil, que é uma profissão que eu acho maravilhoso, que é o cara que trabalha dentro de uma situação, de uma empresa, onde ele trabalha ali com a prevenção dos riscos envolvendo tanto acidentes como o eventual princípio de incêndio. Bombeiro civil. Fiz toda essa cadeia de formação, até hoje eu estou aprendendo, me formando. Então tem algumas escalas dentro desse segmento de salvamento. Salvamento aquático, água, e salvamento também estrutural do que diz de acidente e o fogo. Eu fechei um circuito onde eu posso dar aula. Falei, caramba, eu preciso ser profissional disso, ter minha homologação no CBMERG, eu preciso ser da Marinha, eu tenho que ter minha carteira da Marinha, eu tenho que ter uma carteira de mergulho para poder dar aula. E fiz parte de algumas empresas, como a Shelter Mar, como a Latitude Offshore, que são empresas que dão oportunidade a profissionais com experiências práticas a desenvolver treinamento para quem quer trabalhar em cruzeiros,
quem quer trabalhar em plataforma de petróleo, tem diversos vídeos que depois a gente vai poder compartilhar com a galera que queira, e tenho como dar treinamento em quem quer trabalhar em navio também, prospector de petróleo, e também a parte de aeronáutica. Então, um cara quer trabalhar nesses segmentos, eu tenho como oferecer aquilo que eu vivenciei. Então, é muito importante hoje, como eu falei com você, eu tenho uma plataforma dessa de podcast para falar, cara, eu sei como é que faz, mas depois eu te conto. Legal, legal. Tá, com esse know-how todo, né, com essa habilidade que você tem fantástica, né? Como que você almeja trazer para a MR7 esse conhecimento que você já está mais do que perito, né? E como que você imagina ajudar essas novas pessoas que estão chegando, esses novos alunos, esses novos empreendedores, esses novos aspirantes do digital, digamos assim, né? De que maneira você vê que você pode ajudar com esse know-how que você está nos apresentando? Então, primeiro passo, eu acredito que o próximo a sentar aqui conosco é comandante Sérgio Guedes. Depois, Fabrício Nogueira, que são duas autoridades, um trabalha água, o outro trabalha fogo. Fabrício Nogueira, internacionalmente conhecido, uma pessoa amiga, simples como nós. E trazer essa possibilidade para quem quer ser bombeiro civil, Fabrício Nogueira. Quem quer trabalhar numa plataforma de petróleo, comandante Sérgio Guedes. Porque essas pessoas vão trazer para a MR7 a oportunidade de contar a história deles. Por que eu penso em proporcionar através do nosso canal de vendas? Soluções de problemas. Se o cara sempre quis trabalhar como bombeiro, você quer ser bombeiro militar? Então vamos fazer você ser bombeiro militar. Tem diversas escolas que são nossos parceiros, que fazem cursos preparatórios para certames de concursos públicos. Quer ser bombeiro civil? Aqui em Belford Roxo tem um monte de escolas de formação de bombeiros de Belford Roxo. Mas se você quer conhecer Fabrício Nogueira, digita aí, Fabrício Nogueira, para você saber quem é. Ele vai estar sentado aqui com disponibilidade, porque ele não vende diploma, ele faz educação. Sérgio Guedes não vende diploma. O nome da empresa do Sérgio Guedes hoje, só para contextualizar, é Latitude Offshore. Para você ter uma noção, você tem latitude e longitude. Então, você tem um rumo certo para você chegar ao offshore. E como você chega ao offshore? Pela porta da frente. Então, eu como departamento comercial da MR7, eu tenho como missão e como missionário a oferecer aquilo que é possível, tangível e com tempo para você alcançar. Todos vão ser profissionais offshore? Todos serão. Todos vão trabalhar? Aí eu não sei. Lembra lá daquele cara que está sendo entrevistado? Que já sabe mais do que o entrevistador? Existe um problema cognitivo e também existe um problema de personalidade, que a pessoa quer ser de uma profissão, mas ela não tem as características, por exemplo, daquilo. Eu quero ser médico, mas tenho medo de sangue. Então, não adianta vender para esse público. Não, isso é fato, é verídico e é verdade, né? Sem dúvida. Bom, com essas habilidades, né? Só quero agradecer de grande valia esse nosso bate-papo. Estamos chegando já ao finalzinho do nosso Digitalcast. E, obviamente, que eu não poderia, de forma alguma, agradecer a pessoa sua, o carinho, a entrega, né? O investimento maior. Gente, você não tem noção qual é o nosso maior investimento, que é o nosso tempo. Sim. É lógico que o financeiro faz muita parte, muita diferença, mas a questão hoje do nosso tempo é precioso. Sim. Então eu quero agradecer imensamente você e a sua esposa, né? Estavam aqui nesse último sábado e no outro, e sempre estão fazendo presentes aqui, tá? A MR7 abraça vocês com muito amor, com muito carinho, tá? Porque eu sei que junto nós somos não só mais fortes, mas também vamos mais longe. Tá? Então eu quero deixar agora os microfones abertos para suas considerações finais. Então, eu falo agora em nome da minha esposa. Ela mandou um beijo para você, ela te ama. Gratidão imensa. Ela gosta muito de você. Ela quer dançar também nesse projeto da dança, que o Richard é coreógrafo, né? Que chama. Eu falo um pouco errado assim, desculpa, gente, mas ele dança bem.
E minha esposa também gosta dessa área de dança. E tá sendo uma experiência agradável, cara. A gente, quando vem para cá, se sente parte. E isso é tão importante, não é todo local que é assim. Essa emissora aqui, essa produtora de audiovisual, vai chegar do tamanho desse mundo. Porque o mundo é medido por pessoas, cara. Muita gente vê assim, você vai numa fazenda, vai ver, isso tudinho aqui é meu, né? De um homem, né? E que na realidade aquilo é de todo mundo, cara. Eu falo muito que aqui é o nosso, né? É o nosso aqui a gente está muito feliz de fazer parte desse projeto. Eu quero ser útil e, por favor, me eduque a levar melhor a informação do audiovisual, porque eu sou só uma criança, não sou anão. Anão é pequenininho, eu sou uma criança e posso ainda desenvolver bastante, com todo o respeito da brincadeira que eu fiz. Bom, ficou aqui mais esse podcast incrível, de muito carinho, de muita responsabilidade. Gratidão a você que está nos assistindo e nos permitiu estar dentro de vossa casa. E já aproveitando o ensejo, clica no link, compartilhe, deixe o seu joinha. E olha que parte mais importante, mais legal. Você agora faz parte da família MR7. Quer saber mais? Tem um link aqui abaixo com muita coisa bacana para você. Que tá rolando esse workshop fantástico, presencial. Lembrando que o mês que vem vai ser digital, mas esse mês agora ele vai ser totalmente presencial para tirar todas as suas dúvidas para você chegar onde você deseja. Mas para chegar lá, você tem que sair do lugar, você tem que se movimentar. Sem movimento não vai, gente. Um forte abraço e até o nosso Digitalcast. Um beijo no coração e até o próximo. Você se sente que está perdendo tempo no digital? Que suas ideias são boas, mas os resultados não aparecem? Ou talvez você sonhe em ter uma nova profissão, mas não sabe por onde começar? O mercado não para, né? E quem não domina as ferramentas certas, certamente vai ficar para trás. É exatamente por isso que eu, Richard Gunn, diretor da MR7 Equi Digital, a maior agência de produtividade e produtora de vídeo da Baixada Fluminense, estou aqui para te ajudar. Criei o Desbloqueio Digital MR7, do zero ao produtor de conteúdo Pro. Exatamente, um curso presencial 100% prático, feito para você que quer iniciar uma carreira promissora. Sim, ou turbinar o seu próprio negócio. Então, em 47 dias intensivos, você vai dominar a inteligência artificial na criação de imagens, edições de vídeos, prompts no chat GPT, a produção de vídeos, fotos do celular, a câmera profissional. Isso em qualquer ambiente, as edições e pós-produção que transformam o conteúdo. Como montar seu setup de produção em casa com o mínimo de equipamento possível. A arte da iluminação e a criação de cenários impactantes, estratégias de disparos em massa no WhatsApp e gestão e agendamento de postagens. O segredo do social media magnético, criação de criativos e funcionamento eficaz. Minha bagagem não é teoria, eu vivo no digital. E eu investi mais de R$100 mil em cursos na área digitais. Bom, todo esse conhecimento está condicionado aqui para te dar este atalho. Tem mais! Você vai aprender a construir seu brand pessoal, alinhar as suas redes sociais e sair com o seu próprio site profissional, pronto para o mercado de trabalho. Isso eu garanto. Prepare-se para um bônus surpresa que vai revolucionar sua visão. Os melhores alunos terão a chance única de fazer parte do grupo da MR7, trabalhando lado a lado comigo e com a maior produtora da Baixada Fluminense. O tempo é agora, as vagas são limitadas. Você pode escolher o intensivão de sábado ou domingo, ou simplesmente vir nas imersões de terças e quintas, de dia ou à noite. Bom, você escolhe. Garanta já sua vaga, pois são somente 7 alunos por turma, beleza? Clique no link na descrição que está logo aqui abaixo e venha se transformar. Ouse
Desafie padrões, quebre paradigmas, transcenda o óbvio. Espero você para o seu desbloqueio digital. Comigo, Richard Gan.